preciosa, tudo bem? Como é que você está? No vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho aí pra vocês como que eu faço para organizar a minha rotina doméstica, das tarefas. Isso é algo que vocês me pedem bastante e me perguntam muito, né? Lá no Instagram, como que eu faço, como que eu organizo, como que eu crio um cronograma para seguir. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Tenho certeza que vai te ajudar muito, assim como me ajuda. Mas antes de explicar para você como que eu montei o meu cronograma da minha rotina, eu quero que você pense antes no porquê você precisa de um cronograma, no porquê você precisa se organizar. Por quê, preciosa? Eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores que eu quero sempre trazer para você o porquê, o que te move a querer se organizar, né? Qual o teu propósito com isso daqui? Porque se você não tem um propósito bem definido com aquilo que você está querendo mudar no teu hábito, na tua rotina, no teu dia a dia, fica difícil você conseguir ser consistente, ter perseverança, né? Ser disciplinada. Então, e isso eu tô falando por experiência própria. Várias vezes eu criei cronograma e nunca conseguia seguir, nenhum não me ajudava, tá? Primeiro, por que não me ajudava? Porque eu seguia aquilo que dava certo lá na casa da fulana, lá na casa da Beltrana, mas não funcionava na minha casa. Então, esse cronograma, esse plano de rotina doméstica que eu fiz, ele funciona pra mim, Viridiane, dentro da realidade da minha casa, do meu lar, tá? E eu montei ele por quê? Porque eu quero ter mais tempo para mim me dedicar, para mim cuidar do meu filho, para mim passar mais tempo de qualidade com ele, né, com meu marido, e para mim ter mais tempo para mim mesma também, para mim ter mais tempo de fazer minhas leituras, de me organizar, de fazer as coisas que eu gosto, ter tempo para mim, de fazer uma unha, né, e ter tempo de cuidar dos meus também, não ficar só envolvida com a limpeza, tá? Então, por isso que eu criei esse cronograma. E quando você entende o porquê você tá criando, por que você necessita, qual o motivo, isso te motiva a querer ser disciplinada, porque tudo que é novo na nossa vida, muitas vezes ainda não se tornou um hábito, você ainda não tá acostumada a fazer. Então, é essa dica, primeira dica aí que eu te dou, tá? Segundo, entenda que o que funciona na minha casa não é necessariamente o que vai funcionar na tua. Então analisa como que é a rotina da tua casa, como que são os teus horários, né? Como que funciona para você, como que é os horários da tua família, da tua casa. Não queira se comparar, não queira comparar. Esse é um grande erro de nós mulheres. Nós queremos às vezes implementar uma organização na nossa rotina que não é o que funciona, porque é o que funciona lá na casa de outra pessoa, mas não na nossa. E a gente tem a tendência de se frustrar. Por quê? Porque aquilo não vai dar certo, não funciona. E nós aí queremos viver a vida de outra. Lá na casa do outro, não. Vamos olhar para a nossa realidade, para a nossa vida e viver a nossa rotina, trabalhar na nossa realidade. Não adianta a gente querer trabalhar na realidade de outra mulher, de outra casa, de outra família. E isso é libertador. Quando você olha para a tua casa, para a tua realidade, para a tua vida, aceita a tua realidade, aceita a tua condição e tenta melhorar a partir disto, tá? Então, por isso que assim, eu acho importante a gente trazer essas reflexões para não ser somente algo que você vai montar num papel e colar ali na porta da tua geladeira e simples assim. Não, é sempre um pouco mais profundo. É ter um olhar da dinâmica da tua casa. O que dá certo para você? Como que é a tua realidade? Como que é os teus horários? Como que é você, a sua predisposição? O horário que você acorda, o horário que você vai dormir. E a partir disso, né, a partir da movimentação da casa, você vai organizando, ajustando, implantando novos hábitos e as coisas vão se ajustando de uma maneira leve, tá, preciosa?
Isso é algo que eu tenho aprendido muito com o próprio Espírito Santo, né? Claro que a gente sempre pega referências, pessoas que a gente admira aqui nas redes, mas isso é algo que a própria palavra nos ensina, né? Que a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela administra bem as coisas da sua casa. Né? E por que ela administra bem as coisas da sua casa? Porque primeiramente ela teme ao Senhor e ela pede ajuda dele, ela sabe que a sua sabedoria não vem de si mesma, vem do alto. Segundo, porque ela quer servir com amor, com zelo, com cuidado a sua família, né? A sua família, os seus, porque o servir começa aqui dentro. E terceiro, porque, né, ela vai administrar bem os recursos, ela quer administrar bem os recursos que seu marido traz, os recursos que ela mesma coloca dentro da sua casa, tá? Então, mais ou menos por aí. Agora, deixa eu te explicar como que eu fiz este planner aqui de rotina doméstica. Eu até vou deixar o link dele depois, porque eu sei que é um pouquinho ruim de ver aqui no vídeo, né? Fica ruim de mostrar aqui, então eu vou ler ele com você, mas eu vou deixar o link dele, se você quiser baixar para, enfim, montar o seu da sua forma, mas ter um de exemplo, eu vou deixar o link dele aqui depois na descrição, para que você possa se organizar, tá? Então, como que eu faço? Eu monto de segunda a sexta aqui, tá? De segunda a domingo, mas a minha rotina de limpeza, vocês vão ver que é de segunda a sexta. Então, o que que eu determino? Segunda-feira, eu separei por setor, ou seja, quarto, cozinha, sala, lavanderia, banheiro. Cada cômodo da casa é um setor e eu separei dessa forma, para fazer o quê? Um pouquinho em cada dia. Então, por exemplo, segunda-feira é o dia que eu limpo os quartos. Eu tiro o pó, organizo os armários, se tiver uma roupa para organizar, se tiver que tirar pó dentro dos armários, passo o aspirador, passo o pano, troco as roupas de cama, limpo ali o banheiro, né? Faço essa organização nos quartos, tá? E é a parte básica, eu não tô falando de faxina aqui não, tá? Tipo aquela faxina que você limpa vidro, nananana. Não, isso é o básico. Terça-feira eu organizo a cozinha, então terça-feira é o dia que quando eu acabo o meu almoço, eu lavo a louça e depois eu faço a geral aqui na cozinha. Tiro o pó dos eletrodomésticos, tiro o pó dos armários, organizo despensa, geladeira, né? Lavo as lixeiras. Quarta-feira, o dia que eu tiro o pó da sala, limpo, aspiro o tapete ou boto para tomar um sol se necessário. Quinta-feira, organizo lavanderia, né? Passo um paninho no chão, organizo as roupas sujas na lavanderia e tal. Todo dia tem roupa para lavar. Repare, todo dia você vai ter algumas coisas para fazer, mas de uma forma geral, essa rotina aqui ela funciona muito bem para mim. Por quê? Porque eu faço um pouco por dia, tá? Sexta-feira eu limpo os banheiros, lavo as lixeiras, troco as toalhas. Sábado eu faço só o básico na minha casa, gente. Uma roupa se necessário, uma vassourinha e a louça, comida, pronto. Eu não vou ficar limpando banheiro, esfregando o chão, não faço isso não, tá? Por quê? Porque a gente precisa descansar também, tá? Domingo, geralmente eu faço a minha organização do meu cardápio, o pré-preparo das comidas, eu gosto de deixar algumas coisas já cozidas, gosto de deixar alguns legumes cortados, congelados. Eu gosto de ver o que eu tenho na minha geladeira e já pensar no cardápio da semana, né? Geralmente eu anoto. Ultimamente não anoto, né? Eu já estou mais ou menos, já tenho esse hábito, então as coisas se tornam mais otimizadas, assim, né? Mais automáticas, digamos. Então, preciosas, assim, ó, é muito simples e muito básico. Faxina, como que eu faço no dia do faxinão? Eu não faxino toda a casa. Eu sigo esse mesmo cronograma. Segunda-feira eu vou faxinar o quarto, né? O dia que eu vejo, e não tem um dia exato. Quando eu olho assim, poxa, os vidros estão muito sujos, já tá na hora de tirar, né? Às vezes uma teia de aranha ou outra que aparece no teto normal. Eu vou lá
e vou fazer a faxina, vou fazer esse básico que eu já tô acostumada do quarto, mas vou fazer um pouquinho mais além, vou aí limpar os vidros, vou, sabe, daí vou dar aquele faxinão mais pesado. E assim consecutivamente. Então eu divido, eu não faço tudo num dia só. Eu antes fazia tudo num dia. Tirava o sábado, fazia tudo. Gente, eu ficava muito cansada, tá? Isso tirava praticamente o meu final de semana. Eu gosto de descansar no sábado, de dedicar um tempo especial para a palavra de Deus. No sábado, dia de semana, eu tenho meu tempo com o Senhor também, mas no sábado a gente tira um tempo maior, a gente gosta de fazer atividades em família, então a gente precisa se organizar também da forma que é a movimentação da sua casa. E assim que eu me organizo, não tem nada de especial, gente, é simplesmente isso, é você olhar para tua rotina, ver o que funciona, o que dá certo para você primeiramente, como que é a tua vida, como que é os teus horários e você entender o objetivo, o propósito que você está fazendo isso, tá? E aí, seguir a disciplina. Quando eu fiz esse cronograma, a primeira coisa que eu fiz foi organizar tudo antes de começar a seguir isso aqui no básico. Eu peguei cada dia e fiz uma faxina primeiramente, tá? Em cada cômodo e organizei de verdade. Dobrei as roupas tudo bonitinha, organizei cada cômodo da minha casa. E aí depois manter dessa forma que eu tô te falando aqui, só tirar o pó, passar um pano, limpar o banheiro, se torna muito mais leve. Você vai ver que com menos frequência você vai realmente fazer uma faxina pesada e quando acontecer um imprevisto, que porventura você ou ficar doente ou estiver indisposta e você não seguir esse cronograma, você não vai se cobrar. Por quê? Porque a tua casa não vai estar um caos. Tua casa não vai estar um caos. Eu vivo isso hoje na minha realidade, mas eu tinha muito problemas. Por quê? Porque eu ficava estressada, eu ficava muito ansiosa, porque eu via as coisas sujas acumulando e eu não conseguia fazer porque aquilo me estressava, eu só olhava e eu não conseguia ter uma ordem. Daí eu começava a limpar aqui, daqui a pouco eu tava limpando lá, mas parecia que aquilo nunca tinha fim. Eu gosto de ter uma ordem para as coisas, eu sou muito sistemática. Quando não tem uma ordem, eu me sinto muito confusa, eu me sinto perdida, parece que não funciona. Mas essa sou eu, tá? Tem que ver como que você é, né? Você se analisar e ver como que é a rotina da tua casa, o que vai funcionar e entender o porquê, né? Porque eu não faço isso só para casa, para ter a casa, claro que para ter a casa limpa também, mas por quê? Porque eu não tenho condições de, por exemplo, hoje ter uma pessoa que venha limpar pra mim e eu, né, quero dedicar tempo para aquilo que verdadeiramente importa na minha vida, porque tudo que a gente faz, a gente tá plantando pra quê? Para a eternidade, né? Então eu gosto de dedicar tempo para a palavra de Deus, para a minha família, né? Isso é o que verdadeiramente importa, mas as coisas precisam estar em ordem. Então por isso que eu me organizo dessa forma, porque eu consigo ter tempo, eu consigo me dedicar para as coisas que eu gosto de fazer. O que eu mais ouço é mulheres dizendo: Viridiane, eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus. Por que será que você não tem tempo? É porque isso não é uma prioridade para você e porque você não se organizou. Você não organizou a tua rotina. E o Senhor, Ele é um Deus, Ele é um Deus de ordem, de planejamento, Ele não é um Deus de caos. E Ele quer que a gente traga essas verdades para as nossas vidas também. Se nós formos lá ver o exemplo da mulher, né, de Provérbios 31, tantas lições a gente tira de lá e aprende muito, assim como tudo na Bíblia. E tudo que eu trago aqui são coisas que eu aprendi na própria palavra de Deus, tá? Na própria palavra de Deus. Claro que a gente lê livros, buscar inspirações, é lógico, a gente busca, né? Mas tudo isso veio do tocante de que Deus começou a me dizer: Viridiane, você precisa se organizar, você precisa, né? Então assim, não dá pra mim sentar ali, ficar só lendo e fingir que não existe a minha casa pra arrumar, porque a minha família precisa estar no meio da ordem. Então a gente tem que saber equilibrar, a gente tem que saber as nossas responsabilidades, assumir elas, porém com organização. Quando a gente começa a se organizar, as coisas vão fluindo e ficam mais leves. Então eu vou deixar esse planner para você, preciosa,
aqui na descrição o link. Você pode baixar ele, se quiser utilizar o mesmo para ver se vai funcionar aí na tua casa, fique à vontade, né? Depois coloca aqui nos comentários se te ajudou, se não te ajudou. E se não, você pega como base e monta o seu próprio, uma folha de papelzinho mesmo. Durante tempo, o meu era numa folha de papel, mas depois eu fiz bonitinho assim, imprimi, colei ele na geladeira. E hoje eu sigo, às vezes eu não sigo a risca o que tá ali, porque o meu corpo já se acostumou, né? Já se acostumou, você vai ver que vai se acostumar. E é o que eu te falei, muitas vezes você vai estar indisposta num dia, né? E você vai dizer assim, hoje eu não quero fazer muita coisa, eu vou só fazer a comida, lavar uma louça, lavar uma roupa, e é isso. E você vai ver que você vai ter paz. Por quê? Porque a tua casa vai estar sempre limpa e organizada, se você se focar nisso, né? Se você for disciplinada e entender aí os porquês que você tá fazendo, não é simplesmente fazer por fazer, mas também tem um propósito por trás, porque isso é o que vai te dar força, talvez num dia que você não vai estar motivada para limpar, porque limpar ninguém quer, né? Limpar, a gente sabe, às vezes é muito bom limpar, mas não é sempre bom. Quem dera a gente não precisasse fazer, mas a gente precisa. Então, isso te motiva, isso te traz paz, isso te traz ordem. Pra mim, a mente funciona super bem, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Deus tem trabalhado muito em mim nisso. E quando eu não consigo seguir uma rotina com hábitos e tudo mais, isso parece que me desalinha internamente. Então, ter uma rotina pré-determinada do que eu preciso fazer. Eu sempre trabalho muito com a agenda também, eu anoto tudo que eu preciso fazer eu anoto, desde o exercício fiz tudo, eu anoto, gente. Eu tenho ali minha agenda e meu celular vai despertando ali para mim conseguir ter uma ordem sobre as coisas e não procrastinar nada, tá bom? Espero que realmente tenha te ajudado, preciosa, aí um pouquinho dessas dicas, um pouquinho de como eu faço, e que você consiga aí seguir uma rotina que realmente te ajude, que te traga benefícios e que te auxilie aí na rotina doméstica da tua casa, tá? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.